Boa tarde a todos. Essa aula está sendo gravada neste momento porque ontem à noite, ao estar ministrando a aula, né, ao vivo, a gravação não ficou legal. Então, estou fazendo essa gravação para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir. Então, me chamo Ramon, eu tenho mais de 15 anos na área de qualidade. Tenho essa experiência, tanto prática como teórica também. Espero contribuir de alguma forma para melhorar assim, o conhecimento de vocês. Lembrando que nossas aulas, os encontros sempre serão às quartas-feiras. Teremos 3 encontros nesse novo momento. E ela vai findar na primeira semana de setembro, se tudo der certo aí. Logicamente, se tiver um feriado nas quartas-feiras, a gente vai estar relocando para um outro dia. Isso a gente avisa previamente. Tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem estar solicitando lá no chat e trazendo informação, pode me procurar também no privado, não tem problema nenhum. Então, nesse primeiro momento, é fazer uma avaliação dessa primeira aula do conhecimento que vocês têm da área, né, sobre alguns temas, alguns assuntos que são extremamente importantes até para o desenvolvimento dentro da disciplina. Então, a primeira pergunta, definição, seria definir o que é qualidade. Então, se vocês tiverem tempo agora, vocês podem colocar numa folha de caderno, um pedaço de papel, qual é a sua definição para a qualidade. Depois, você colocaria aí, a visão do cliente é a mesma do passado? O que é que você acha, sim ou não? Dependendo da sua resposta, você vai justificar. A terceira é, qual a importância da ISO 9001 no cenário mercadológico, né? Qual a importância de ter essa certificação? A quarta pergunta é, qual a diferença básica de inovação para a invenção? Quinta pergunta é, que critérios podem ser adotados para a avaliação de um serviço? Sexta, o que é não conformidade? A gente veio falar tanto na área, né? Depois, o que é setup? O que é just in time, né? Tá em siglas, mas just in time. E o que é Kanban? Então, essas 9 perguntas é para que nós possamos medir, né, qual o conhecimento que vocês têm agora. E aí, durante o curso, a gente vai sanar para que vocês possam ter esse conhecimento, né, sobre esses assuntos. Então, aquela primeira pergunta, né, o que é qualidade? Tem alguns gurus que eles respondem, né, essa definição, mas cada um ele traz talvez uma essência um pouco diferente na resposta. Vamos ver o que diz aqui Demme, né? Então, qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Olha que interessante essa afirmação de Demme, né? Então, o que ele está trazendo aqui que é aquilo que o cliente consegue enxergar de melhoria, né? Se ele enxerga que o produto está ótimo, está bom, é qualidade. Crosby, ele traz o seguinte, qualidade é a conformidade do produto às suas especificações. Crosby já fala da questão de seguir especificação. Então, se temos uma instrução de trabalho, temos um procedimento e nós seguimos à risca aquilo que é determinado, isso significa que o produto vai estar conforme e, consequentemente, vai trazer qualidade. Ishikawa entra mais detalhes, né? Ele fala o seguinte, qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor. Então, se a gente for pensar, ele fala desde a essência, né, desenvolver, projetar, produzir, né, colocar no comércio para a venda, que seja um produto econômico, útil, né, e sempre satisfatório.
E Juran, ele fala, qualidade é ausência de deficiência, né? Ausência de defeitos. Quando não tem erros e deficiência, significa que ali tem qualidade. E Feijeman diz, qualidade é a correção dos problemas e de suas causas ao longo de toda a série de fatores relacionados com marketing, projetos, engenharia, produção, manutenção, que exercem influência sobre a satisfação do usuário. Então, Feijeman ele já traz todos os processos aqui linkados, e se nesses processos, né, tiver tudo ok, não tiver problemas, isso vai trazer uma satisfação para o usuário. Então, depois vocês verificam aí se o conceito que você colocou está dentro dessa linha de raciocínio. Não quer dizer que precisa ser igual. E aí, respondendo outra pergunta daquela da avaliação do conhecimento, níveis de qualidade na prestação de serviço, né? A gente presta um serviço. O que é que a gente tem que estar bem atento para saber se o serviço foi feito de qualidade? Primeiro, analisar a confiabilidade. Confiabilidade, ele está muito relacionado a prazo, né? Então, quando a gente estabelece um prazo com o cliente, a gente precisa cumprir esse prazo. Imagine vocês, se vocês pedem uma mercadoria e chega depois do prazo que foi combinado, com certeza vocês vão ficar muito chateados, né? Então, confiabilidade é o primeiro ponto, quando a gente vai prestar um serviço. Rapidez é quando a gente faz um acordo de um prazo e aí aquela empresa ela entrega antes do prazo. Então, a sensação é que foi muito rápido, né? Esse aqui é um objetivo relacionado à rapidez. E tem também a questão de tangíveis, né? Então, se a gente analisar a parte visível do serviço, né? Nós podemos até mensurar que é a estrutura, a aparência dos funcionários e equipamentos. E a empatia, qualquer tipo de serviço, a gente precisa, se a gente tiver como colaborador de uma empresa, está prestando um serviço, a gente precisa ter empatia para quem está do outro lado, né? Para receber aquele serviço, né? Com resultado final. E aí vem a flexibilidade. As empresas hoje têm que trabalhar com a flexibilidade muito grande, já que entende-se que, né, que o atendimento tem que ser personalizado, cada cliente tem que ser tratado diferente em muitos casos, né? Individualizados. E acesso, a questão de acesso é importante. Imagine você, se você está em uma cidade e aí você precisa de uma pousada, né, para descanso. Aí você vai geralmente na internet, né? Vamos imaginar que você vai no Google, aí vai lá, coloca pousada na cidade X. Então aquela lista que aparece na primeira página, logicamente é ali que você vai começar a procurar esses contatos, se ligar para saber se tem uma pousada disponível, né? Um quarto. Por quê? Porque o acesso é mais fácil. Então, geralmente as pousadas que vêm na segunda página, na terceira página, nós nem olhamos, né? Porque o acesso é mais, tem mais dificuldade para ter esse acesso. Então, tudo que nós vamos fazer em prestação de serviço tem que ver a questão de acesso. Se tem uma facilidade para que o cliente chegue até nós. E, por fim, a questão da disponibilidade, que não adianta ter um produto bom, mas quando o cliente precisar, esse produto nunca tem na prateleira, né? Então está sempre em falta, então ele precisa estar disponível, né? E aí teve outra pergunta que foi em relação se a visão do passado do cliente, né, mudou alguma coisa ou não para os clientes do passado. Então, respondendo essa pergunta, logicamente que sim, né? Acho que tem dois fatores que é predominante, talvez tenha outro, mas tem dois fatores que é predominante por ter mudado até a forma de pensar. Primeiro é que hoje o acesso à informação é muito grande, nós estamos na era da informação. Então hoje somos munidos de informação, logicamente que ficamos mais criteriosos
a comprar um produto ou um serviço, né? Além disso, que hoje tem muita concorrência, né? Tem muitas empresas que fornecem o mesmo serviço ou o mesmo produto. Então, quando você não se sente satisfeito com um tipo de produto ou serviço, você vai buscar outro. Então, no passado dizia o seguinte: cliente faz mais do que a obrigação de comprar. Naquela época não se exigia, algum tempo atrás, se exigia atendimento personalizado. Não via o cliente como parceiro, né? E a visão de antigamente dizia que boa qualidade leva tempo, as desculpas eram essas. O que é feito de pressa sai mal feito, e a pressa é inimiga da perfeição. E o cliente atual, hoje, ele é o cliente que manda, né? Então, para que o colaborador desempenhe sua função com eficiência, tendo em vista a eficácia, é necessário, além do conhecimento, que a pessoa tem que ter muita paciência, muita disposição, cautela, né, com a entonação de sua voz, e muita sabedoria para compreender as necessidades do cliente. Então, o cliente plenamente satisfeito torna-se um verdadeiro parceiro da empresa, né? Isso é lógico, porque além de sempre retornar para comprar outros produtos ou serviços, irá fazer a recomendação desta para outras pessoas, tornando assim nosso grande vendedor. Isso é uma verdade. Então, a visão nova é velocidade é qualidade, trabalhar sempre no tempo do cliente, o cliente que vai dizer, e nós fazemos o nosso usuário ganhar tempo, né? Que o cliente hoje ele quer comodidade. E aí, respondendo a outra pergunta, qual a importância da ISO 9001, né? Qual será a importância? Então, a importância de ter um certificado de ISO 9001, que é referente à qualidade, independente do ramo de atividade da organização, é organizar melhor os processos, né? Para que assim possa, consequentemente, impactar na satisfação dos clientes. Imagina um cliente satisfeito, ele vai voltar sempre, ele vai indicar outras pessoas. Então, a ISO, se a gente for olhar o significado da palavra ISO, né? É organização, o S é uma palavra em inglês, significa padronização, e I de internacional. Então, organizar de maneira internacional, né, um padrão, para que todos possam pensar na mesma forma de se fazer um determinado produto. Porque antigamente, imagina a bagunça que era, né? Então, talvez um pneu que eu fizesse hoje aqui no Brasil, lá para os Estados Unidos, o padrão seria totalmente diferente. Não tinha um padrão mundial de especificações, né, padrões internacionais. E aí, com essa questão da ISO, padronizou os processos. Então, hoje até facilita a questão da globalização, né? Que nós podemos ter produtos em qualquer lugar do planeta, né, com os mesmos padrões. E falando de não conformidade, que foi uma das perguntas, não conformidade é não atendimento a um requisito, né? É quando não se atende qualquer requisito de um processo, é chamado de não conformidade. E não conformidade potencial é aquela não conformidade que ainda é uma situação que pode vir a acontecer, mas não aconteceu ainda. Então a gente trata antes que aconteça. Que aí vai entrar a ação preventiva, que já está logo aqui embaixo. Eliminar a causa de uma não conformidade potencial, né? Para evitar que aconteça algum tipo de incidente. E a ação corretiva já é a ação que algo já aconteceu, mas vai eliminar a causa para que isso não aconteça novamente. E a abrangência significa análise de extensão da aplicação dos planos de ações para outras unidades da empresa, produtos ou processos. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tomo uma ação no departamento A e deu certo, por que não aplicar no departamento B, C e D, que talvez tenha processos similares? Isso é chamado de abrangência. E setup, o que vem a ser o setup, né? Setup é só lembrar do nome troca, mudança, né? É um processo de mudança da produção de um item para outro em uma mesma máquina ou equipamento que exige a troca de ferramenta ou dispositivo.
O tempo de setup é compreendido entre a última unidade produzida de um ciclo até a primeira unidade com qualidade do ciclo seguinte. Então, esse setup acontece muito na área produtiva, né? Vou dar só um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho a produção, uma empresa de caneta. Aí está saindo a caneta da cor azul, né? E aí, depois que termina o lote dessa produção, vai entrar um novo processo, que vai ser a caneta vermelha. Então, vai ter uma mudança aí, né? Tanto de tinta, talvez de alguns dispositivos. Então, se vai ter essa mudança é chamada de setup, né? E geralmente em grandes empresas, um dos maiores gargalos, dificuldades relacionadas à não qualidade está ali na parte de setup, de perda de tempo e de outras coisas que acontecem, alguns erros. Tá? Só para lembrar, setup, esse nome. E just in time é muito usado na questão de logística, na hora da entrega. É um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado, comprado antes da hora exata, ou seja, aquela produção enxuta. A gente só faz aquilo que de fato vai ser comercializado e a gente entrega na hora exata, né? Então pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir, o principal objetivo é estoques e custos decorrentes. E o just in time é o principal pilar do sistema Toyota de produção ou produção enxuta, né? E aí vem o Kanban, que vem a ser Kanban, né? Kanban é um termo de origem japonesa, significa literalmente cartão ou sinalização. E é um conceito relacionado com a utilização de cartões, post-it ou outros, para indicar o andamento do fluxo de produção em empresa de fabricação em série. Esses Kanban é um cartão de visualização, né? Pelo próprio nome já diz, Kan e Ban. Cartão visual, sinalização, né? Então isso é para fazer um movimento de estoque, saber quando deve usar, quando deve produzir mais ou produzir menos. Esse é o significado de Kanban. E a outra pergunta que não está aqui, mas que eu posso responder, é a diferença de invenção para inovação. A invenção, ela vem do princípio de você pensar em algo diferente, né? Colocar em prática, e geralmente algumas invenções, o principal conceito é que ela não traz lucros, né? Porque quando se tem inovação, independente de uma coisa que nunca teve, uma coisa que já existe, ela também parte da premissa de uma ideia, start de uma ideia, um insight, depois você coloca em prática e isso dá resultado. Então, inovação, a diferença básica é que traz um resultado monetário, né? Inovação. Então essa foi a aula que tivemos ontem, só para poder a gente fazer essa dinâmica do conhecimento, um resumo do que aconteceu ontem. Espero que vocês tenham aprendido esses conceitos. E aí qualquer dúvida me procura lá, certo? No privado, no grupo. Então boa semana para vocês.